Pedro Falcão, reitor da Universidade de Pernambuco, e eu gostaria de saudar a todas e todos que estão participando do 8º Encontro Pernambucano de Pesquisa Educacional, o EPEP. Muito gratificante, né? E gostaria de parabenizar, desde já, a todos da comissão organizadora da Fundação Joaquim Nabuco, que agora, do dia 23 a 25 de maio, vão estar conversando, discutindo sobre o tema educação, esperançar em tempos de crise. Justamente, chama a atenção de todas e todos, até pelo tempo verbal aí, onde esperançar, né, justamente ir atrás, buscar, não desistir, porque, como disse Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. Como todos nos acompanham, sou um visionário em relação à educação, até por conta da minha história, né, e que conseguimos, né, saindo de uma cidade do interior de Pernambuco, chegar hoje a estar reitor da universidade e estar contribuindo com a educação, a ciência, a tecnologia, a inovação no estado de Pernambuco. Então, bom evento para todas e todos. Um abraço muito carinhoso. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda, você que nos acompanha através da internet e nos recebe aí no conforto da sua casa. Agora, daremos início à atividade da mesa redonda intitulada Religião, Ensino Religioso e Ensino de Sociologia, do 8º Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco. A mesa conta com a participação do professor Joanildo Buriti e das professoras Karina Mello e Andréa Paiva. Professor Joanildo, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Emílio. Obrigado, Maiara, antecipadamente pelo seu trabalho de comunicar pela linguagem de Libras que nós vamos estar discutindo aqui. É um prazer muito grande poder estar com vocês nessa mesa e poder compartilhar também esses momentos com Andréa Paiva e Karina Mello. A nossa mesa tem um tema que explora diferentes campos da prática pedagógica e da discussão curricular, religião, ensino de sociologia, ensino religioso e ensino de sociologia. E nós temos duas pessoas que têm trabalhado precisamente com essas temáticas, a professora Andréa e a professora Karina. Eu gostaria de convidá-las agora a se juntar a nós para que eu possa apresentá-las e dar início às atividades. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Nós vamos dar início ao trabalho dessa mesa, informando para as pessoas que estão nos assistindo que nós teremos duas apresentações, inicialmente por Andréa Paiva, depois por Karina Mello, seguidas por um comentário que não chega a ser uma função de debatedor, mas um comentário estendido que eu vou fazer, não vou fazer exatamente uma exposição, e logo em seguida nós abrimos para receber as perguntas e os comentários de vocês que nos assistem. Vocês podem postar as suas questões e comentários, e elas chegarão a nós aqui através de Emílio, para que nós possamos passar a cada um e cada uma das pessoas que estão expondo, para que a gente possa responder às suas dúvidas, aos seus questionamentos, aos seus comentários. É um prazer muito grande receber Andréa Lúcia da Silva de Paiva. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense, é graduada como bacharela e licenciada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desculpa, eu esqueci de anotar aqui o curso em que você fez bacharelado e licenciatura, Andréa. Foi o curso de Ciências Sociais, lá do IFIX. Ciências Sociais. Ciências Sociais, ok. Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Memória e Documento da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio.
é doutora em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi coordenadora do curso de Ciências Sociais da Universidade, da graduação da Universidade Federal ou da Federal Fluminense? Foi do curso de Ciências Sociais, licenciatura, da UF de Campos. Da UF, ok. Ela é professora lá no Departamento de Ciências Sociais e atualmente é coordenadora do programa Residência Pedagógica, Núcleo de Sociologia, e coordena o grupo de pesquisa em Memória e Cultura Motirô Yandequerô. Yanderecó. Uhum. Ela tem produção na área do ensino de Sociologia, Sociologia da Educação e a relação entre memória, religiosidade e educação. Então, Andréa, com muito prazer, me passa a palavra para que você possa trazer suas contribuições à nossa mesa hoje. Bem, gostaria de agradecer, só vou fazer só uma pequena mesmo observação, que eu fui coordenadora da residência pedagógica durante o período de agosto de 2018 a janeiro de 2020. Hoje, quem vem coordenando a residência pedagógica é a minha colega de trabalho, a professora Raquel Brum. Mas eu queria dizer, Joanildo, primeiro, queria dar boa tarde a todos e a todas, dizer da grande alegria, felicidade mesmo, do convite de estar compondo essa mesa, que é de extrema importância para a gente discutir religião, o ensino de sociologia e essa abordagem sobre a religiosidade, né? E falar também que é um grande prazer aqui estar dividindo a mesa com todos vocês aqui presentes, inclusive com a professora Karina Mello, e receber esse convite seu, Joanildo Buriti, que foi muito engraçado, assim, falando assim nos bastidores, como chegou o convite até a mim, né? Vocês imaginem uma referência bibliográfica contínua nas minhas leituras e, de repente, a gente vê essa referência bibliográfica materializada em formato de convite, em pessoa ali, né? Então, gostaria muito de agradecer pela oportunidade da mesa. E o que eu vou trazer para vocês é um debate, né? Um momento assim, para começar, o texto que eu trago, ele está intitulado Quando a Religião Vai à Escola, Desafios e Perspectivas no Ensino de Sociologia. O meu objetivo aqui é de trazer algumas reflexões para a gente pensar, algumas observações que eu venho fazendo, né, tendo durante esse período enquanto professora lá, como o Joanildo apresentou, como professora do curso de Ciências Sociais da UF de Campos, onde venho ministrando disciplinas de práticas educativas, estágio, e a gente, então, vem constituindo, né, a formação de futuros docentes de sociologia, né? Então, gente, a partir dessa, né, colocação, quando a religião vai à escola, a gente pode já trazer uma temática, para a gente já trazer aqui para esse debate, que é uma temática sobre religião e espaço público, né? Que vem sendo bastante objeto de explorações. Como o Emerson Timbelli, ele já dizia, né, eu vou pedir licença aqui para ler em alguns momentos também, ele diz o seguinte: trata-se de uma discussão que integra a pauta de debates gerais e acadêmicos que se estabeleceu nos últimos anos. Refletir sobre a presença e os impactos da religião na esfera pública tornou-se tema que há algumas décadas muitos achariam extemporâneo ou inusitado. Hoje, contudo, a partir de várias perspectivas disciplinares, incluindo filosofia e teoria política, parece incontornável. Então, a gente seguindo aí no meio dessa discussão, a gente entra então na abordagem do ensino de sociologia, que vem ganhando destaque, sobretudo, a partir da aprovação enquanto lei, lei de 11.684, né, de 2 de junho de 2008, onde a gente, então, tem um antes e o após, sobretudo, essa lei, uma quantidade de trabalhos que marcam diversas discussões, né? Sejam marcos legislativos, análises documentais, livros didáticos, né? Manuais, formação de professores, estágios, né? E
No meio dessa discussão, a gente também vai ganhando, né? vai observando a grande visibilidade dessas discussões e, consequentemente, um espaço que se abre para a discussão do ensino sobre religião, através, sobretudo, de grupos de trabalhos, em principais congressos voltados para o ensino de sociologia, como o Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica, o ENESEB, o Encontro Estadual de Ensino de Sociologia do Rio de Janeiro, o ENSOC, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABEX, né? Onde a gente consegue ir identificando alguns trabalhos sobre ensino de sociologia que vão traçar aí uma discussão religiosa, sobretudo quando se fala, né, sobre a temática de intolerância religiosa, quando vai falar sobre a temática afro-brasileira, né, e a gente consegue identificar um ou outro trabalho também sobre a questão sobre religiosidade, espaço, né, sobre secularização, enfim. Agora, quando a gente também vai discutir, né, sobre essa questão, o ensino de sociologia, a religiosidade aí perpassando o ensino religioso, o ensino de sociologia, que vocês vão ver que vão ter pontos que eles vão se encontrar continuamente, porque não há como a gente falar de religiosidade nas escolas brasileiras sem a gente perceber que cada vez mais está tendo uma certa visibilidade dessa discussão, né? Sobretudo quando a gente começa a pensar que são os agentes receptores e também os atores, né, dessas memórias e narrativas a respeito da religiosidade nas escolas. E aí a gente pode colocar aí como grande receptor dessas abordagens o próprio docente, né? É o docente que se encontra em sala de aula diante de diversas situações dentro de sala, às vezes que percorre o dito e não dito. Por exemplo, em sala de aula, quanto que a gente observa como o corpo fala do estudante, como as vestes falam, seja através de um boné com símbolo religioso, seja através de um caderno com uma imagem religiosa, através de uma tatuagem também, através, enfim, do crucifixo, de determinadas pulseiras, né, que traz a crença também, que despertam. Mas também cabe a gente fazer um exercício de perceber que essa religiosidade também, essa presença, essa visibilidade religiosa, também não se encontra apenas dentro do espaço de sala de aula, né? Percorrendo as escolas é muito presente a gente perceber a tia da merenda que vai narrar algo sobre religiosidade, o porteiro da escola. Lógico que isso eu não estou falando como algo generalizado, mas a gente consegue observar as falas religiosas, seja lá aquele porteiro que recita um versículo bíblico, seja o próprio inspetor que usa muito das vezes de uma disciplina moral religiosa para poder conter, para poder trazer os estudantes num tipo ideal de comportamento ali presente. E há uma outra característica também, que através de um estudo orientando lá na UF, né, o Williams Luna, a gente chegou a essa descoberta e que eu venho também cada vez mais treinando esse olhar em outras observações dentro das escolas, que é a gente perceber as escolas enquanto um espaço de promessas, né? O que seria a escola dentro de um espaço de promessas? Sobretudo, as escolas que beiram o espaço chefiado por tráficos, chefiado por milicianos, né? E existe essa questão de que é necessário você inserir o aluno dentro de uma lógica, vamos dizer, de uma teologia da prosperidade, de que se ele agir enquanto estudante cristão, fazendo as atividades, buscando uma vida regrada pela religião, consequentemente, ele vai ter o sucesso, né? Ele vai ter o trabalho, ele vai ter, enfim, todo um conjunto de fatores que
poderia, então, ali favorecer esse estudante dentro do campo religioso, né? Dentro do campo do indivíduo enquanto cidadão também, né? Então, gente, e cada vez mais, uma coisa também muito importante é que quando a gente está, seja como professor, que eu fui professor da educação básica antes de eu ir para a UF, né? Trabalhar enquanto professora formando futuros profissionais, e hoje observando através de diversos projetos, ou no próprio estágio acompanhando os alunos, cada vez mais fica muito claro para mim que os objetos, mais do que esses objetos religiosos que a gente vê, seja o crucifixo, seja a Bíblia, né, na escola, por exemplo, né, cada vez mais a gente consegue identificar o símbolo religioso mais até menos do que eles significam em si, mas mais do que eles trazem contação, né? Não que o significado não seja importante, mas eu começo a concentrar o meu olhar pelo que eles fazem em si, pelo que eles dizem e não dizem, né? Então, por que falar de religião no Brasil, né? Sobretudo na educação, né? Isso vem se tornando um grande desafio. Por que falar religião é um grande desafio? Falar de religião no espaço escolar nos coloca diante de uma tríade que deve ser continuamente analisada, refletida e pesquisada dentro de um contexto histórico, social e político. Não há como eu não partir dessa premissa para que eu possa compreender todos os fenômenos que regem essa discussão. Então, dentro desse contexto, eu vou começar citando a igreja, a gente pensando sobre o papel ali da igreja, igrejas como um todo, né? O Estado e a liberdade religiosa, tá? Deve ser considerado também o papel da diversidade e da pluralidade religiosa, o que torna um exercício para buscar, né, para a gente trazer buscas por definições sobre o conceito de religião e religiosidade, o estranhamento, desnaturalização e as controvérsias, né, dentro do espaço público. Um outro ponto também central é a gente descrever pesquisas, né, que problematizam também os sentidos da religiosidade para os estudantes e para os docentes, né, frente ao ensino formal, tá? Sendo assim, a partir dessas observações, eu inicio assim, né, colocando que o ensino de sociologia e religião através de um dado muito importante que a gente vem observando, né, uns 5 anos atrás, que foi a presença, né, de um marco aí, que foi a Escola Sem Partido, né? Mesmo que essa Escola Sem Partido, o projeto, ele tende agora a ter, né, o engavetamento, ele ainda se faz bastante presente. Ele às vezes é ressuscitado, seja através do WhatsApp, ou seja através de outras mídias, mas sobretudo também em noticiários como a gente, que às vezes chega tão rápido, como por exemplo, 2 semanas atrás, já denúncias novamente de supostos, né, professores doutrinadores de sociologia, né? Então a gente vê que esse debate tem uma dinamização aí, né, que vai trazer também um debate, umas consequências em relação ao ensino de sociologia, para o ensino de sociologia, né? Então, assim, só para a gente situar muito rapidamente, né, sobre a Escola Sem Partido, essa Escola Sem Partido, a gente começa o debate em 2004, né, mas vai ganhando, né, notoriedade em 2015, quando é protocolado o projeto, sobretudo em 2016, né, através das mídias, né, e a gente tem, o que seria, né, a gente tem através, né, de iniciativa de alunos, né, e pais religiosos, né, com base, sobretudo, do criador e coordenador do projeto Miguel Nadib, a gente tem aí criações de várias redes sociais, de páginas, onde é possível, né, ali identificar vários pontos para que se tivesse, para que alunos, familiares, né, denunciassem o professor supostamente dito como realizador de doutrinação política e ideológica. Então, dentre esses espaços, a gente tem ali, né, quando a gente trabalha, né, mais a fundo ali a página,
A gente tem o Planeje Sua Denúncia, Doutrina da Doutrinação, Flagrando o Doutrinador, Educação Moral e Síndrome do Estocolmo, né? Onde ali seriam espaços para que as pessoas, né, colocasse ali as suas denúncias em relação aos docentes que, de uma forma muito genérica, eram chamados por comunistas, né? Alguns ainda mantêm. E com o apoio do Movimento Brasil Livre, apoio do pastor Marco Feliciano, apoio da família Bolsonaro também, e algumas temáticas, como explicar sobre Karl Marx, fazer qualquer interação sobre a Revolução Cubana ou outros assuntos, inclusive isso, observação em campo, qualquer coisa que relacionasse também a questão de minorias. Por exemplo, relações étnicas, raciais, desigualdade social, que é uma temática cara ao ensino de sociologia também. Qualquer uma dessas abordagens, a questão de gênero, sexualidade também, mas qualquer uma dessas abordagens sobre pobreza, desigualdade social, essas outras, né, que eu comentei, já virava um grande tumulto que a gente vivenciou em campo, como rastrear, classificar o professor dentro da ideia dessa postura de doutrinador. Então, é importante também que a gente contextualize, né, que, sobretudo, o período da residência pedagógica, que ocorreu em 2018, a gente tem o quê? A gente tem o período eleitoral, né? E esse período eleitoral, ele traz, né, esse acirramento do movimento de esquerda e direita ao extremo, que já vinha ocorrendo também no processo de nas eleições de 2014, né? E a gente consegue perceber o quanto que vai sendo acirrado isso desde 2014, esse movimento de direita e esquerda, né? E aí, enfim, a gente tem, durante as observações em escolas, uma certa postura dos estudantes a ponto de não querer ouvir. A gente não pode generalizar, mas isso foi a postura observada em algumas aulas, né? Não foram poucas aulas também, de, por exemplo, né, alguns estudantes se recusaram a ouvir falar sobre violência contra as mulheres, sobre feminicídio, né? Apostando isso também como algo de minorias, algo como já doutrinador também, né? Então, chegou a um ápice, assim, né, de a gente ter interferências em algumas escolas de pastores e de padres, né, falando aqui de um espaço também, né, de um local que foi Campus dos Goitacazes, né, e a gente já tinha ali a interferência de alguns líderes religiosos, né, a ponto de que a gente percebeu em uma turma, por exemplo, de alunos se recusarem a assistir a aula de história e de sociologia, né, já partindo da premissa suposta, da premissa de um professor, né, partindo desse senso comum doutrinador do professor, né. Então, eu posso também trazer para vocês que o projeto Escola Sem Partido não foi o único movimento a dinamizar a relação que favoreceu essas eleições de extrema-direita, mas dinamizou uma relação importante, que talvez se encontrasse obscura, silenciada, ou na dimensão do não dito, o debate sobre educação e religiosidade no espaço escolar. Tá? E aí, dando continuidade à afirmativa que eu fiz, né, educação vai à escola, essa pergunta ela tem muita relação, gente, com os trabalhos que eu venho fazendo hoje, né, nos meus estudos, que eu parto de uma pergunta, né? Até que ponto um país, como o Brasil, é um conjunto de sua religiosidade? Ou seja, a religião e seus retalhos se coloca como um complexo de conceituações, capaz de atuar em seu papel social e simbólico, né? E a gente consegue, né, através desse papel, da gente perceber também que esse posicionamento da religiosidade está, sobretudo, porque a religião também é uma coisa que a gente não pode esquecer,
A religião, a religião, ela costura vidas, né? E aí, a gente então traz esse ensino, a gente traz dentro desse debate a presença aí do ensino religioso, que é um grande movimentador, né? É o que garante também a saída da religião à escola. Então, a gente pode começar aí pela própria Lei 9.475, de 22 de julho, né, de 97, assinada pelo presidente na época, né, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que estabelece uma nova redação, o artigo 33 da LDB. E, justamente, essa lei ela vai trazer o seguinte, né, ela vai trazer o ensino religioso de matrícula facultativa, mas focando muito que ele é base da construção de cidadã do indivíduo. E esse ensino religioso, ele passa a apresentar conteúdos que vão estabelecendo normas de habilidades. O que eu quero dizer é que esse ensino ele vai regulamentar a organização para definir os conteúdos do ensino religioso, das normas para habilitação e admissão dos professores. E aí a gente traz as diretrizes curriculares, né, Resolução 2 de 98, que também passa a reconhecer a educação religiosa como área de conhecimento, né? E aí, a gente não pode esquecer que aqui começou do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro a gente traz a Lei 3.459, né, que é uma lei implementada na época pelo governador Antony Garotinho, que traz o ensino religioso confessional nas escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, colocando que também faz parte da formação básica cidadã, né? E um ponto importante é que poderão administrar essas aulas profissionais credenciados pelas autoridades religiosas competentes, que deverá exigir do professor formação religiosa obtida, né, instituição por ela mantida, ou seja, tanto pela igreja, tanto também com apoio ali estadual. Então, embora isso também tenha trazido uma grande discussão. E se a gente pega também a Constituição de 88, a gente vai ver também a presença ali do ensino religioso. A gente vai ver a presença religiosa também em seu texto, sobretudo a Constituição é colocada na mão de Deus, né? E na história do Brasil, dessa forma de legalidade, né, a gente tem aí a primeira Constituição, né, promulgada aí da República em 1891, onde a gente não consigo identificar ali o ensino religioso, mas nada mais, sobretudo na Constituição de 34, Constituição essa 88, a gente já consegue ver ali a presença, né, desse ensino. E aí, gente, para poder finalizar, tem muita coisa aqui para poder debater, para trazer para vocês, mas eu gostaria um pouco de trazer algumas perspectivas assim finais, né? Quando a gente... 5 minutos, viu, Andréa? Ok, obrigada, Janir. Enfim, acelerando aqui, eu gostaria de trazer para vocês que a gente sempre tem, né, a diversidade religiosa dentro de um campo de disputas, né? E nesse sentido, gente, é importante que a gente considere, na hora também da pesquisa, que cada sujeito dispõe de considerações a respeito de um campo religioso específico, até para poder ter a entrada para a abordagem entre os estudantes e professores, né? Os pressupostos do senso comum, ou seja, desse conhecimento compartilhado entre os sujeitos, quando esvaziados das reflexões, pode caminhar para o não reconhecimento da religião do outro, para o não debate. E aí, pensando em estratégias, né, de como então pensar, eu vou recorrer ao Peter Berg, né, que o Peter Berg ele diz uma coisa muito interessante, que a gente não pode sair numa definição, talvez mais interessante, em vez de ficar definindo se algo pode ser verdadeiro ou falso, talvez seja mais interessante pensar se elas são mais úteis ou menos úteis. E aí eu gostaria de lembrar que na ausência da gente, seja por medo, seja por momento, né, vivenciado, ou por questão de formação também docente que a gente precisa, né, introduzir, a ausência de não falar sobre religiosidade, outros passos falaram e falarão.
Então, fica aqui como estratégicas, né, a gente fazer um exercício de pensar esse conceito dentro do ensino, através de algumas ideias, tipo, trabalhar o conceito de religião através de uma relação de oposição, através de sua própria negação com os estudantes, que não é religião, seria uma proposta. Esse aspecto visaria constituir reflexão sobre os significados dados ao conceito. Né? A outra forma é pensar a religião como categoria de pensamento social. Né? Essa ação vai permitir construir e observar perspectivas plurais e diversidade, como narro, como observo, né? Dinamizando assim o ensino, a troca. Uma outra é discutir e exercer a prática de estranhamento e desnaturalização da religião na formação docente, como comentei, né? Trazendo aí um desafio contínuo no debate de reflexão sobre a sociologia no ensino. E aí, só para agora fechar mesmo, né? Eu gostaria de a gente um pouco assim recuperar através dessa nova base nacional comum curricular que está aí em implementação, que a gente ainda não tem muitos elementos para trazer dentro do debate. As pessoas vivem me perguntando, e aí, como que vai ficar o ensino religioso? Né? Como que vai ficar a questão religiosa dentro da Base Nacional Comum Curricular? Então, assim, essa base, ela traz um aval para a permanência, mas eu digo assim, as pessoas me perguntam muito em relação ao ensino de sociologia, né? E aí a gente tem que esperar também, ou já observar algo que para mim já é materializado, que são os livros didáticos, aprovados pelo PNLD, Plano Nacional de Livros Didáticos, que os professores de sociologia já tiveram que fazer a escolha. Então, é um novo exercício aí, ver como que a religiosidade aparece nessa coisa mais materializada que nós temos no momento. E aí não esquecer de mão, e sim recuperar aí nessa nova base nacional educacional, nessa nova forma, né, neoliberal educacional, a gente recuperar os estudos do Walter Benjamin, lá de 1921, como provocação também, quando ele diz que o capitalismo deve ser visto como religião. Até que ponto isso a gente não está vivenciando dentro desse fascínio. Queria pedir desculpa caso eu tenha estendido aí, e agradecer mais uma vez a oportunidade desse debate. Obrigada. Perfeito. Não, você não estourou em nada o tempo, André. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu queria agora convidar a Karina, a professora Karina Areias de Oliveira Melo, que vai fazer a próxima apresentação. Karina, ela é doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, por meio do qual também ela fez o seu mestrado e a sua licenciatura em Ciências Sociais na universidade, e é professora de Sociologia e Filosofia da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, já tendo iniciado seu trabalho docente desde 2005, quando atuou durante vários anos como diretora de uma escola em Carpina, em Pernambuco. Karina tem trabalhado sobre o tema do ensino religioso, numa perspectiva comparativa nacional, e é com muito prazer que eu passo a palavra para a Karina para a sua apresentação nesse momento. Oi, boa tarde a todos e todas. Né? O prazer, na verdade, é todo meu de compartilhar um pouco com vocês da minha experiência docente, mas também especificamente sobre o ensino religioso. Né? Então, eu queria agradecer a Andréa Paiva, a professora, deu excelentes pontos de reflexão para a gente pensar aí educação, ensino de sociologia e ensino religioso. Né? Ela já deu algumas pinceladas sobre algumas leis de normatização do ensino religioso, né? Mas eu queria passar para vocês, gente, algumas questões importantes para a gente entender. Né? Ela já falou um pouco sobre religião e espaço público, e atualmente a gente não tem como dissociar, né, a religião do espaço público, religião da sociedade. Né? Então, essa tese de secularização de que as sociedades modernas e contemporâneas tendiam, né, a subtrair a questão religiosa dos espaços públicos, e aí as religiões tenderiam a permanecer ou ficar na esfera privada, né, na família, nos templos, já é datada, né? Então essa tese ela não se comprova. A gente tem
desde os anos 2000, seguramente, uma explosão, na verdade, né, e da aparição pública das religiões, e não só da aparição, mas da intervenção pública das religiões. Então, não tem mais como a gente chegar e dizer, ou não perceber a importância da religião para a nossa vida em sociedade e para as pessoas que compartilham com a gente, né, o nosso espaço social. Então, vejam, a questão do ensino religioso é uma questão sempre muito polêmica. Na verdade, em alguns momentos, ou melhor, em muitos momentos da nossa história, a gente tem a questão aí de grandes debates, calorosos debates, lutas, né, entraves em relação ao ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Então, a gente tem várias questões que permeiam, né, e que eu vou pontuá-las rapidamente, mas aí, antes de entrar nessas questões, eu queria só lembrar que a nossa formação brasileira, né, a partir do momento que a gente foi invadido ou descoberto, como alguns queiram, pelos portugueses, veio junto com essa invasão, né, das nossas terras, uma missão católica, né, cristã católica, de não apenas explorar os recursos naturais, né, mas também de catequizar o nosso povo, de catequizar os índios, de catequizar os africanos vindo da África, né? Então, a gente tem aí as primeiras escolas no Brasil são montadas pela missão jesuítica, né? Então, a escola, naquele momento, servia principalmente para os filhos de colonos, né? O que a gente poderia chamar de uma pequena elite, e ela estava voltada, sobretudo, para o ensino, para a educação religiosa, o ensino dos princípios e valores religiosos. Então, a gente tem aí, durante 3 séculos, praticamente, a hegemonia da Igreja Católica, tanto na educação, né, quanto na vida pública e na política, uma vez que a Igreja Católica é a religião oficial do Estado brasileiro. Então, a gente tem aí são 3 ou mais de 3 séculos, né, dessa hegemonia e desse controle social aí, inclusive da educação e da política, pela Igreja Católica. Esse quadro, na verdade, ele só começa a mudar lentamente a partir ali da proclamação da República, né? A gente tem um pouco antes a vinda de outros imigrantes, né, imigrantes europeus, que começam um pouco a contestar, né, esse privilégio da Igreja Católica em relação ao território brasileiro. E aí começa a agitação, começa a vir novos ideais e novas ideias a chegar no Brasil. E com a proclamação da República, o que é que acontece, gente? Existe a separação do poder religioso e do poder político. Então, a Igreja Católica, ela deixa, a partir de 1891, oficialmente, né, a ser a religião oficial do povo brasileiro. E esse movimento todo tem muito a ver também com os protestantes, com os maçons, né? Naquela época, a gente não falava, por exemplo, em religiões afro-brasileiras no sentido de respeito e de inclusão, né, dessas religiões, até porque os escravos, a gente sabe, foram muito tempo delegados ou relegados, né, à exclusão da cidadania. Então, a gente tem um contexto em que maçons, protestantes começam a reivindicar um espaço na sociedade brasileira e também na política, né? E aí começa a disputa entre essas religiões, já desde, ou a gente pode dizer, marcada com a Constituição de 1891, em que há a separação entre igreja e Estado. E nessa Constituição, né, é inclusive a única Constituição nacional em que o ensino religioso ele não entra como uma matéria, uma disciplina obrigatória para o Estado oferecer, né? E aí esse movimento gera também uma repercussão do lado católico, né, já que a influência católica permanece muito grande. Então, a Igreja Católica ela começa a se movimentar, né, para reaver alguns privilégios que ela sempre obteve diante da sociedade, né? E aí o ensino religioso ele volta a ser matéria obrigatória para as escolas públicas em 1934. Então, desde a segunda Constituição Republicana de 1934 até a Constituição atual, em 1988,
o ensino religioso, ele figurou, né, ele está presente em todas as constituições. E aí eu queria fazer uma observação importante, que essa disciplina, na verdade, ela é a única que consta de forma específica nas constituições, né, como uma disciplina obrigatória, de oferta obrigatória para a rede pública, né? Durante esse tempo, em todos os processos, em todas as constituintes, em todos os processos constitucionais, houveram muitos embates, né? E aí a gente tem de um lado os defensores da laicidade do Estado, ou seja, da separação entre Estado e Igreja, e de que o Estado, por ser laico, ele não deveria, não é, subsidiar o ensino religioso, ou não deveria intervir nos assuntos religiosos, nem a religião nem o Estado. Então, o Estado, essas pessoas, elas defendem a autonomia do Estado diante as instituições religiosas. Que aí a gente não pode só mais falar da Igreja Católica, mas vem surgindo outras religiões, outras igrejas, né, que entram aí no circuito também, procurando seu espaço, né, procurando garantir seus direitos de existir, de professar sua fé e de participar da vida pública e das decisões políticas também no Brasil. Então, a gente tem aí várias questões, várias discussões durante toda a formação dessas constituições, né, em que, como uma negociação, né, o ensino religioso ele tem características curiosas, né, que aí refletem justamente essa luta desse pessoal que está em defesa da laicidade ou a defesa da separação entre Estado e Igreja. No sentido de que, como uma maneira de acalmar, né, de negociar, de contemplar algumas reivindicações, em todas as constituições, o ensino religioso aparece como oferta obrigatória, né, para o Estado oferecer, mas de matrícula facultativa ao estudante. Né? Ou seja, a gente sai aí de um ensino compulsório, ensino religioso, educação religiosa compulsória, né? Até então, enquanto a Igreja Católica era a religião oficial, né, do Estado brasileiro, e a gente começa a ter uma mudança aí de perspectiva e de uma possível aceitação, né, da diversidade religiosa, inclusive não obrigando, por exemplo, estudantes que não fossem católicos a frequentar essas aulas da religião católica. Então, a gente vai tendo aí, durante o século XIX, todo esse movimento, né? E o século XX também. Essas constituições, inclusive durante a época da ditadura militar, o ensino religioso permanece. Alguns dispositivos modificam, né, durante a história, justamente por pressões e lutas de opositores, mas a gente tem, durante todo esse tempo, sempre a presença muito forte da Igreja Católica na luta, né, pela preservação, pela conservação do ensino religioso. Então, a professora até Andréa comentou, e eu acho interessante até reforçar, que, na verdade, a educação ela se tornou um campo de disputa dos agentes religiosos, né? Porque é através da educação formal em que a gente forma os nossos cidadãos. Então, durante muito tempo, e até hoje ainda existe, embora seja proibido pela legislação, inclusive pela Carta Magna do Brasil, o proselitismo religioso. Né? A gente tem na Constituição de 88, como já se foi comentado, a permanência do ensino religioso nas escolas públicas, porém, vedando o proselitismo, que está mais à frente na LDB, né? E com a concepção que a LDB trouxe de formação cidadã. Então, a gente chega nesse quadro em que o ensino religioso, ele permanece, né? E aí tem toda uma discussão de qual tipo de ensino religioso deve ser ministrado nas escolas, como é que ele deve chegar a esses estudantes. Tem toda uma movimentação, a gente sabe que 88 foi a primeira Constituição, né, após a ditadura militar, e aí veio todo um ideal também de democracia, de alargamento de democracia e da participação de diversos setores da sociedade e, né, de diversos setores ou representantes das religiões, incidindo na questão do ensino religioso.
certo? Então, de 88 para cá, a gente tem um contexto em que muitas mudanças aconteceram em relação a esse ensino. A gente pode colocar que a LDB de 1996 e 97, modificada em relação ao ensino religioso, ela traz a concepção de que o ensino religioso ele deve respeitar a diversidade religiosa, cultural e religiosa do país. Não pode ser proselitista, né? E deve, de preferência, ter um caráter interconfessional, ou seja, vai começando a surgir aí a possibilidade de se trabalhar a diversidade religiosa, né, numa concepção de respeito a essa diversidade, né, e de inclusão cidadã. Então, a gente pensa muito nessa questão em relação à justiça religiosa, que a partir dos anos de 1990, com mais afinco, com mais força, nos anos 2000, entram aí as questões também das minorias, né? E entre essas minorias entram também as reivindicações e a importante questão das religiões afro-brasileiras e também indígenas, né? Então, todo esse movimento surge com muita força nos anos 2000 e que vai reconfigurando aí a questão do ensino religioso. Então, vamos voltar só um pouquinho no tempo, porque tem uma questão muito importante para colocar para vocês. Como eu já falei, a questão do ensino religioso teve muita influência e grande peso da Igreja Católica para a sua permanência, né, para que a Constituição garanta, né, a permanência do ensino religioso nas escolas públicas. Mas a gente tem também uma questão que vai modificar quando a LDB coloca que passa para os estados e municípios, através das secretarias estaduais e municipais de educação e os conselhos de educação, né, para organizar, operacionalizar esse ensino religioso. Esse ensino religioso pode ter um caráter confessional e interconfessional. Para quem não sabe, quem não está por dentro dessa questão, o ensino confessional, gente, é quando quando se tem aulas específicas de doutrinação religiosa nas escolas. E o caráter interconfessional trata de procurar ou ajustar conteúdos em comum às religiões. Normalmente, essas religiões são as religiões cristãs, né, que tem uma institucionalização maior, uma organização maior e uma força maior, né, para poder prover esse ensino e organizar. E aí a gente tem a LDB que diz o seguinte, olha, os conselhos, as secretarias estaduais e municipais de educação ouvirão entidade civil, né, para tanto organizar o conteúdo programático dessa disciplina, quanto a habilitação de professores. Então, surge daí uma série de outras questões que vão se desenrolando ao longo dos anos 2000 até os dias atuais. A gente tem calorosos debates, né, ressurgindo em torno da questão do ensino religioso. Então, a gente tem institutos, a gente tem ONGs, a gente tem próprias instituições religiosas, pessoal acadêmico, né, atuando uns de forma contrária à permanência do ensino religioso, porque muitos concebem que é ilegal e inconstitucional, por exemplo, o país laico, ele subsidiar as religiões, né? E o ensino religioso está nas escolas públicas, onde o ensino deveria ser leigo, ou seja, ser livre de toda a intervenção religiosa. Outros pesquisadores, e a gente tem inúmeras pesquisas sobre isso, já atestaram o fato de que esse ensino religioso ele permanece, a maioria das vezes, cristão-católico, né? Então, a gente tem aí muito forte a hegemonia da Igreja Católica, não só provendo o ensino religioso, mas em todos os espaços públicos, né? Como a professora já comentou, a gente tem crucifixos, a gente tem bíblias, né, em locais públicos. Então, essa questão iria de encontro, né, à laicidade do Estado. Então, a gente tem um movimento muito grande em relação a isso. A gente tem, a partir da LDB, né, organismos
que começam a surgir interreligiosos para discussão, debate e contribuição para a efetivação do ensino religioso. Então, a gente tem, por exemplo, como destaque o FONAPE. O FONAPE é o Fórum Permanente, né, o Fórum Nacional Permanente para o Ensino Religioso, e o FONAPE foi criado, inclusive, como um braço da Igreja Católica, mas que aos poucos foi credenciando outras instituições religiosas para debater, discutir e atuar diretamente com o ensino religioso. O FONAPE teve grande peso aí nessa questão do ensino religioso se transformar, né, como uma disciplina curricular e não mais como educação religiosa, doutrinária dentro das escolas. Então, a princípio, a LDB traz esse texto, né, de 96, modificado em 97, com grande peso e atuação do FONAPE como organismo, a princípio, católico. Então, a gente tem essa própria mudança aí dentro da Igreja Católica, no sentido de direcionar e trabalhar para que o ensino religioso se adeque, né, à diversidade religiosa, respeitando a Constituição e a LDB. A gente tem também questões importantes que a gente precisa colocar, que é, a gente tem a intervenção do Ministério Público, né, trabalhando e atuando em relação e fiscalizando a relação do ensino religioso, fora essas outras instituições de pressão, de debate, vários institutos de pesquisa se dedicando a essa questão, né. A gente tem o próprio Conselho Nacional de Educação, a gente tem uma batalha também legislativa em relação à questão do ensino religioso, que vai traçar, durante os anos 2000 para cá, uma série de questões importantes. Então, vez por outra, a gente vê na mídia, né, a questão do ensino religioso voltando ao debate a nível nacional, muitas vezes, porque a gente tem, por exemplo, como fatores que eu poderia chamar de retrocesso, um possível avanço do ensino religioso interconfessional, ou hoje, né, como a gente pode... 5 minutos, Karina. Tudo bem. Como a gente pode falar, a gente tem também a evolução ou a criação e o fortalecimento de uma linha que é as ciências da religião, né? Então, em alguns estados, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente já tem o currículo adaptado às ciências da religião, né? E aí a gente tem todo esse trabalho tentando, né, no sentido de imprimir ao ensino religioso uma disciplina curricular comum, né? Entre outras questões, a gente tem retrocessos, né, como, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro, que em 2000 colocou que iria, né, ministrar nas escolas o ensino religioso confessional, onde os alunos estariam, né, divididos por credo dentro das escolas públicas, gerou, inclusive, né, na época e até então, vários debates e várias lutas, inclusive judiciais e legislativas, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde houve uma ação indireta de inconstitucionalidade alegando que o ensino confessional é contrário, né, é ilegal junto à Carta Magna brasileira. Esse julgamento ele terminou em 2017, onde o Supremo alegou que o ensino confessional não fere a Constituição da República e que as escolas podem, os estados e municípios podem optar, né, pelo ensino religioso confessional, interconfessional e, mais recentemente, em relação às ciências da religião, né? As ciências da religião procuram fazer uma abordagem antropológica, sociológica do fenômeno religioso e levar esse tipo de ensino às escolas públicas, né? E hoje a gente tem já cursos superiores, mestrado e doutorado nessa área. No entanto, a gente tem toda uma questão legislativa, uma questão de normatizações, de legislações que atuam ou que normatizam o ensino religioso, mas a gente tem uma distância, né, muito grande de toda essa parte documental e de debates, né, inclusive debates acadêmicos e de ONGs e de instituições religiosas, e a gente tem uma distância muito grande de tudo isso que se é debatido e resolvido, né, para a prática do ensino nas escolas públicas. Então, a gente tem aí
uma diversidade imensa, né, uma salada mista em relação à aplicação do ensino religioso na prática, né, muitos autores, e eu também na minha pesquisa já confirmei essa questão de que o ensino religioso, na verdade, ele possui ainda hegemonicamente o caráter proselitista, né, das religiões cristãs, relegando aí muitas vezes o ensino da religião das religiões afro-brasileiras, indígenas e demais religiões, né, ficam, como é que eu posso dizer, excluídos muitas vezes, né, das escolas públicas, e aí a gente enfrenta toda uma problemática e discussão em relação a essa questão. A gente tem problemas práticos também em relação à formação de professores, à carga horária de professores, ao material didático, né, onde a maioria do material didático, como a professora falou, a materialização, né, de todas essas regras e normas e discussões que estão aí no nível mais ideológico e documental, mas o livro didático ele chega nas salas de aula. E esse livro didático, na maioria deles, eles são, inclusive, elaborados, né, por editoras religiosas, católicas principalmente, e algumas evangélicas, mas a gente tem o livro didático como prova material de que eles são, na sua maioria, ou privilegiam, na sua maioria, né, o cristianismo, né, baseado na Bíblia, na crença em Deus, né, e isso vai gerando aí, ou perpetuando, uma segregação, uma separação, uma discriminação e intolerância a respeito de outras religiões. Então, eu passei para vocês algumas questões importantes e teria muito mais, né, a falar, e aí eu já me encontro à disposição para a gente debater um pouquinho mais, mas eu queria fechar pontuando que, a despeito de todas essas normatizações, constituições e debates que são fundamentais, inclusive esse assunto chegou, né, à Suprema Corte Nacional, através do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem aí uma distância muito grande entre tudo isso que está lá em cima, a gente poderia dizer a superestrutura, né, e em relação ao cotidiano vivenciado nas escolas em relação ao ensino religioso. Entre tantas outras questões, né, que a gente pode falar e comentar mais à frente, a gente tem muita dificuldade da implementação desse ensino, a gente tem muita dificuldade em relação a modificar esse caráter confessional, né, do ensino religioso nas salas de aula, por parte da equipe, por parte dos professores, mas também por parte dos alunos, né? A gente tem também uma dificuldade, e eu percebo isso, eu não dou aula de ensino religioso, eu dou aula de sociologia e filosofia na escola pública, aqui em Pernambuco, mas eu percebo também a dificuldade que se tem, né, em sala de aula, de conversar, de conviver, né, com outras religiões, com outras doutrinas religiosas, e aí a gente vê, sobretudo, né, um preconceito, uma intolerância e uma violência em relação às religiões de matriz africana. Então, eu vou encerrar aqui minha fala, o tempo finalizou, e eu queria mais uma vez agradecer a todos os intérpretes também, né, ao host, que está aí gerenciando a sala, fazendo possível essa transmissão, né, e me colocar à disposição para o debate. Vamos ouvir agora o professor Joanildo Buriti. Obrigado, Karina. Obrigado por sua fala, por sua contribuição. Agradecer ao Alcélio também, que fez a interpretação durante boa parte da sua fala. De volta, Maiara, conosco. Então, eu agora vou fazer um comentário, não chega a ser uma exposição. Emílio, você poderia fazer a inversão da tela aí agora? Beleza, obrigado. Bom, gente, o título da nossa mesa traduz 3 dimensões aí dessa discussão que nós já vimos aparecer nas apresentações de Andréa e de Karina, né? A identidade religiosa, ou a prática religiosa, que o termo religião, grosso modo, simboliza, o ensino das religiões ou sobre as religiões, de um ponto de vista
filosófico, de um ponto de vista antropológico, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista sociológico, que é o que o ensino religioso se propõe a fazer, pelo menos em tese, né? Karina já chamou a atenção sobre quanta impureza, vamos dizer assim, essa discussão envolve nos casos concretos nas escolas, e a análise sociológica histórica das religiões, quer dizer, a análise do lugar social das religiões, a análise das relações estabelecidas entre práticas religiosas e práticas sociais, políticas, econômicas, etc., que é o que o ensino de sociologia pode fazer nesse contexto, né? Com todo o cabedal da sociologia da religião ou das ciências sociais da religião, que inclui a antropologia da religião, inclui o campo da religião e política. Então, a mesa tenta nos apresentar um complexo de situações e relações, na verdade, que tornam a discussão desse tema bastante intrincada, né? Bastante desafiadora. Nós vimos como, no caso concreto brasileiro recente, a gente tem a presença de novos sujeitos sociais que assumem uma perspectiva em relação ao tema da religião bem mais confrontatória do que tradicionalmente se esteve acostumado a ver. Isso não é à toa, porque trata-se de um grupo de atores religiosos, de atores sociais que provém de minorias religiosas ascendentes, minorias religiosas que durante séculos sequer tiveram como entrar no país. Depois, no último século e meio, quase 2 séculos aí já, essas minorias estiveram bastante à sombra da esfera pública, da visibilidade pública, ou do espaço público, como a Andrea chamou a atenção logo no início da sua fala, mas que nas últimas décadas se minoritizaram no sentido positivo dessa palavra, no sentido afirmativo, assertivo, né, de se verem como sujeitos coletivos, de articularem demandas à sociedade, demandas de reconhecimento, demandas de participação, e, nesse sentido, turvarem bastante esse riacho, esse caudal do debate cultural e educacional no Brasil, na medida em que trazem para esse contexto uma experiência coletiva, uma experiência identitária muito pouco afeita ao mainstream dessa tradição da cultura política brasileira e poderia dizer, da cultura e prática educacional. Eu me refiro particularmente aos evangélicos, que são majoritariamente pentecostais, e são os pentecostais, de fato, os sujeitos principais dessa recente história, não porque os não pentecostais evangélicos tenham desaparecido, mas pelo fato de que os pentecostais já eram majoritários do ponto de vista numérico antes dos anos 80, quando, enfim, eles se politizaram e passaram a ter uma atuação muito mais explícita, deliberada no espaço público e no espaço político no Brasil. Então, isso trouxe para dentro da escola, como para outros segmentos da vida social, essas demandas de serem vistos, serem ouvidos, né? E também uma expectativa de que a sua presença nesses novos espaços representariam possibilidades de difusão da posição evangélica, que a gente, grosso modo, chama de proselitismo, né? Porque nós já estamos inscrevendo essa discussão aí dentro de um registro de valores específico, mas a gente poderia falar de um diálogo cultural acontecendo no âmbito do cotidiano e no âmbito escolar, antes mesmo de falarmos de proselitismo. Então, há proselitismo? Há muito, há proselitismo sem conta, né? Mas antes de nós delimitarmos essas experiências, digamos, de diálogo áspero,
de tentativa de convencimento, de questionamentos à estrutura curricular, de questionamentos à apresentação de conteúdos na sala de aula, nesse processo que assim se expressa no âmbito escolar, no âmbito educacional, uma outra coisa que já vinha com muita dificuldade se colocando no cenário social e cultural brasileiro, com a emergência dessa minoria com pouca socialização de elite, com pouca socialização de ensino superior e com muito pouca experiência de participação política e de participação social. Então, esses são aspectos importantes que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente relaciona religião, ensino religioso e ensino de sociologia. Do ponto de vista da religião, o que a gente tem visto nas escolas é que essas minorias, inclusive de forma relacional, especialmente do final dos anos 80 em diante, as religiões afro-brasileiras começaram a reivindicar esta visibilidade e este reconhecimento também no âmbito da escola, né, principalmente na forma de um apelo ao fim da discriminação contra estudantes e docentes que não apenas manifestavam a sua identidade religiosa vinculada ao candomblé, à umbanda, né, a Jurema aqui no Nordeste, mas também estudantes e docentes que eventualmente exibiam em vestes específicas essas marcas da sua identidade religiosa. Então, esses embates que vêm para dentro da escola são embates que já se construíram fora da escola. E o discurso educacional teve, durante bastante tempo, grandes dificuldades de enfrentar essa discussão, né? Porque, ao lado dessas questões, nós temos uma pedagogia do religioso que, tirando essa parte sobre a qual Karina falou, que diz respeito ao massivo tempo e espaço coberto pelo ensino cristão católico romano, no âmbito da escola, inclusive da escola pública, é uma pedagogia do religioso construída por setores laicos da sociedade, fundada na ideia da religião como crença, como cultura e como ética, e ancorada numa chave pluralista liberal, na qual a religião, mesmo quando vista numa perspectiva comunitária, se espera que ela não se expresse de forma ostensiva nos espaços sociais, uma vez que se trataria ou de fenômenos privados no sentido restrito da comunidade de culto ou de fé, ou privados no sentido da experiência individual, da experiência íntima, inclusive, do fenômeno religioso. Então, vejam que o que nós temos hoje enfrentando-se na escola, claro que a gente pode sempre fazer uma discussão política disto e dar nomes e identificações a esses atores em disputa que apontam para projetos, apontam para posições ideológicas, etc. Tudo isso, em princípio, é legítimo, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero ressaltar aqui é a necessidade de que uma sociologia da religião que enfrenta o tema da relação entre religião e educação, especialmente na educação básica no Brasil, precisa ser capaz de dar conta dos processos sociais que estão em curso, e não simplesmente assumir uma posição normativa do tipo, isto pode, isto não pode, estes podem, aqueles não podem, isto está do jeito que deveria ser, isto não é do jeito que deveria ser. Então, talvez o papel importante que a sociologia possa cumprir num contexto como esse é precisamente esse de fazer um discurso difícil a respeito das condições sociais nas quais a emergência desse embate no âmbito da educação e da escola traduzem processos sociais concretos em curso na sociedade brasileira e não somente na sociedade brasileira.
Então, do ponto de vista dessa minoritização que eu mencionei, essa emergência, essa asserção de minorias religiosas, eu focaria aqui basicamente em evangélicos pentecostais e religiões afro-brasileiras, que são bastante desiguais, eu admito, não tenho nenhuma pretensão de estar dizendo aqui que são atores que têm os mesmos espaços e estão no mesmo nível. Se nós observarmos, há duas estratégias. Uma estratégia que nós podemos identificar na busca de uma formação para inserção qualificada no âmbito da educação. Os cursos de pedagogia começam a ser cada vez mais frequentados por evangélicos pentecostais, evangélicas pentecostais, no sentido de que a formação dessas pessoas em nível superior vai dar-lhes acesso na condição de docentes às escolas privadas e escolas públicas, mas muito provavelmente, predominantemente, escolas públicas. E essa formação pedagógica vai, então, abrir a porta do ensino fundamental durante toda a sua duração, para pessoas que têm uma identidade religiosa, estão imbuídas de defender esta identidade religiosa nesse âmbito educacional e o fazerem tanto em relação ao debate curricular quanto em relação às práticas dentro da sala de aula, ao debate pedagógico, vamos dizer assim, dentro da sala de aula. Há outros cursos que esses grupos minoritários passaram também a escolher como cursos privilegiados, mas eles não têm tanta relevância direta para o nosso tema aqui, talvez com a exceção curso de Direito, e com esse curso de Direito, uma articulação de conquista de espaços no judiciário, mas também de organização de associações de juristas que vão fazer um embate jurídico institucional em defesa do ensino religioso, em defesa de docentes ou de estudantes que se confrontam com o status quo educacional na sua vivência da religião. No campo da administração, por exemplo, ou da educação mesmo, a administração escolar, qualificando pessoas para o exercício de funções de coordenação e direção de escolas. Tá? Então, há uma busca por inserção na formação superior, não simplesmente por razões profissionais, isso também é verdade, né? E é extremamente legítimo pensar, isso é uma busca extremamente legítima, não está absolutamente nada em questão aqui, mas, por outro lado, com um sentido estratégico, que eu não vou dizer que é de toda e qualquer pessoa evangélica que está fazendo esses cursos, e se inserindo assim na profissão no âmbito educacional, mas há, sim, uma intencionalidade de certos segmentos das igrejas evangélicas de favorecer esse tipo de estratégia. No âmbito acadêmico, isso também tem acontecido com a presença dessas pessoas nos cursos de pós-graduação, das especializações aos doutorados. Tá? Essa é a estratégia mais arriscada para os evangélicos conservadores e para os pentecostais. É onde eles mais perdem, vamos dizer assim. Porque a tendência é que quanto mais conhecimento de dados sobre a realidade da religião e suas relações e práticas no campo da educação, menos sintonia exista entre esses membros de igreja que entram na pós-graduação e as lideranças religiosas das comunidades às quais eles pertencem, eles e elas, né? Muitas das quais, inclusive, não têm nenhuma formação superior ou não têm nenhuma formação de pós-graduação e, portanto, o diálogo se torna bem mais complicado. Por fim, meu último comentário vai nessa direção. A educação básica hoje pode ser vista como locus de uma disputa hegemônica pela voz e pelo mando de um novo povo. Um povo que se apresentou a partir de 2015, principalmente, cada vez mais explicitamente, primeiro como povo evangélico e segundo como a maioria cristã ou a nação cristã,
quando este povo evangélico acumulou força suficiente para ampliar a sua interpelação na direção do catolicismo conservador, seja carismático, seja tradicionalista, e na direção do judaísmo e de outras religiões, de setores conservadores de outras religiões existentes no Brasil. Então, a tese da nação cristã ou da maioria cristã é o nome deste povo que hoje disputa, seja a reabilitação do religioso, a discussão, por exemplo, em torno do cotidiano escolar, a presença, a ostensiva ou não da identidade e de marcas de identificação religiosa na escola, no dia a dia da escola, o debate em torno do ensino religioso, sobre o qual Karina já falou também, a discussão sobre a adoção do homeschooling, que é uma tentativa de subtrair os alunos da escola para que a formação religiosa deles possa permanecer, possa ser dada diretamente pelos pais. O Escola Sem Partido, sobre o qual falou Andréa, que é uma tentativa de cercear outras vozes que não estão de acordo com essas compreensões do religioso e do seu lugar no mundo da educação. Então, isto expressa o embate entre evangélicos conservadores e a igreja ou o catolicismo, tanto quanto evangélicos conservadores e aqueles defensores da educação religiosa não confessional na escola. Esse mesmo processo diz respeito ao enfrentamento no âmbito da escola de minorias, mas também de maiorias, né, que destoam dessa orientação conservadora, desse campo evangélico, que não são todos os evangélicos, mas são um grupo bastante significativo dos evangélicos, com especial destaque para as questões sexuais, de gênero e de identidade étnico-racial. Por que identidade étnico-racial se a grande maioria dos evangélicos é negra e parda? Porque, por uma razão muito particular e idiosincrática, para esses evangélicos conservadores, o debate étnico-racial é um debate que favorecerá a difusão das religiões afro-brasileiras, com as quais, encarniçadamente, os pentecostais se pelejam há muito tempo. E, por último, todo este processo de disputa no âmbito da educação básica é uma disputa por remoralizar a educação. Remoralizar num sentido conservador, de transformar a educação num instrumento de construção de identidades dóceis e de corpos dóceis que, mais uma vez, acolherão de forma não questionadora a autoridade e a tradição. Então, gente, nesse espaço é que o debate sobre religião, ensino religioso e ensino de sociologia está se dando. Eu paro por aqui e imediatamente abro para que a gente já possa ler algumas das questões que têm chegado por aqui. Eu tenho duas questões que eu anotei, eu não sei se Emílio chegou a colher mais alguma coisa. As duas questões que eu tenho são da mesma pessoa, Davi Rodrigues, e aí eu leio essas questões agora e deixo aberto para que outros comentários que estiverem chegando possam ser também lidos, e depois abro para que Andréa, Karina e talvez eu possamos comentar sobre essas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta de Davi Rodrigues, que também é o autor da segunda. A primeira pergunta é: quais são os maiores entraves para a efetivação do ensino religioso em nível nacional, haja vista a necessidade cada vez mais patente deste debate? Provavelmente isso vai para a Karina, mas, claro, o André pode comentar também, se o desejar. A segunda pergunta de Davi é: quais seriam os argumentos importantes em defesa de um ensino religioso pluralista, nesse momento em que quase tudo está imbricado com a religiosidade? Então, estas são as duas questões que eu já tinha recolhido. Não sei se há mais. Pelo menos eu não identifico aqui nos comentários outras perguntas. Então, eu passo a palavra para vocês, André e Karina, para vocês comentarem essas duas questões.
Está chegando aí por escrito na tela. Essa é a primeira. Eu começo, André, ou você... Pode ser. Olha só, Davi, a gente tem aí, é difícil até elencar, né? São muitos entraves, mas a gente tem nessa superestrutura que eu comentei, né, em questão de legislação, de debates, tive muitos atores religiosos aí lutando por esse espaço, e entraves, né, intervenção do Ministério Público, indefinições, né, que se alongam por muito tempo em relação a essa disciplina. A gente tem aí o que eu poderia dizer de dificuldades, realmente, de efetivação desse ensino religioso. Então, a gente tem, por exemplo, a questão de que o MEC, né, há pouco tempo apenas o MEC, ele definiu um conteúdo programático na base como curricular, no qual o ensino religioso foi inserido. Então, até mais ou menos, até antes de 2015, o ensino religioso ele não tinha uma diretriz, né? Assim como todas as outras disciplinas. O ensino religioso não tinha um conteúdo mínimo a ser ministrado pelas escolas. E a gente sabe, pelo menos quem trabalha, né, com educação e ensina, sabe o quão importante essa organização, né, de conteúdo é importante para a gente poder trabalhar. Né? É a nossa diretriz, são os nossos objetivos dentro da sala de aula. Não só eles, mas eles são importantes para a gente conduzir aí a educação, a aula. Então, esse é um entrave. A gente tem um outro entrave que a gente poderia falar da formação desses professores, que está exatamente imbricado nessa questão do MEC, como o MEC nunca tinha definido até 2015 o currículo mínimo para o ensino religioso, e também tinha problemas na questão de autorização de cursos superiores, né, para a formação de professores. Então, a gente duas questões fundamentais, essa falta, esse vazio, né, em relação ao conteúdo, e também quem forma os professores de ensino religioso, quem são os professores que estão habilitados para ensinar essa disciplina. Então, a meu ver, a nível macro, a nível nacional, a gente poderia dizer que esses são os dois maiores entraves que têm sido, né, têm se repetido. Aí a gente tem outras questões também que não são menos importantes, mas a gente tem, por exemplo, a questão dessa discussão, dessa definição que tipo de ensino vai ser ministrado. Se você for parar para perceber, tudo isso está conectado, está ligado, né? Uma coisa implica na outra. Então, qual é o conteúdo? Como é que essas aulas vão ser ministradas? Outro entrave que se refere a isso é justamente as secretarias estaduais e municipais de educação estarem livres para decidir, ou seja, cada um faz do jeito que achar. Então, a gente pensa aí o Brasil, um território imenso, né? A gente tem dimensão continental, e a gente imagina a diversidade de formas, a diversidade de organizações em relação a essa disciplina. Fica a cargo dos estados e municípios regular, organizar conteúdo, contratar professores. Né? Então, a nível macro, a nível Brasil, eu acredito que esses são os maiores entraves para a efetivação do ensino religioso. Né? Existem outros também, mas aí eu vou passar para outra pergunta, porque senão a gente, né, vai ficar aqui a noite inteira. Mas a outra pergunta se refere agora, quais seriam os argumentos importantes em defesa de um ensino pluralista neste momento em que tudo está imbricado com religiosidade? Pessoal, eu acho que o primeiro argumento, se a gente for pensar não apenas em questão teórica, mas ou de discussão e debate, mas eu acredito que a prática. A gente pensa aí em violência, intolerância, discriminação, né? E prejuízo às religiões minoritárias. Então, a gente pode pensar isso na chave dos direitos humanos, por exemplo, se a gente for trabalhar em relação aos direitos humanos, a gente vai pensar na violência, né, na discriminação e na exclusão das pessoas que não fazem parte daquela hegemonia ali. Ou seja, nós temos direito de crença, liberdade de escolha individual de crença, não é? E de não crer também, ou de não fazer parte de nenhuma instituição religiosa. Então, a escola,
ela precisa preparar, ela precisa desconstruir toda essa hegemonia, não é? Essa semana eu ouvi de um estudante, a gente estava vivendo justamente na escola a questão da consciência negra, e não foi aula de religião, né? Mas eu ouvi de um estudante falando justamente, e um estudante negro, né? Diga-se de passagem, falando que a questão da macumba, a questão das religiões afro-brasileiras são coisas do demônio. Né? Então, veja, são adolescentes que estão vivenciando isso. E aí, se a gente for para falar de educação, qual é o papel da educação? Qual é a função da educação? Né? Eu estou falando assim de uma forma geral, não vou detalhar muitas coisas, nem me preocupar com conceituações, né? Mas a educação, ela deve ser um arquétipo da sociedade que a gente vive. Quais são os problemas enfrentados na sociedade? Né? Quais são, o que a gente precisa superar, o que a gente precisa incluir, o que a gente precisa melhorar, né? O que a gente está querendo construir. Então, a escola, ela precisa realmente abordar essas questões. É um desafio, mas precisa. A religião, a disputa religiosa, a discriminação e intolerância religiosa, elas estão presentes na sociedade e com muita força. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso com os jovens. Né? A despeito de várias outras críticas que a gente possa ter em relação a essa instrumentalização da educação e de outros fatores, a educação, ela tem esse objetivo, né? Preparar para a vida, socializar, ensinar não apenas conteúdos, né? Que vão ser úteis para uma profissão, por exemplo, mas a gente precisa focar aí nesse respeito, né? Qual é a sociedade que a gente quer viver? Respeito à diferença, às diferenças, ao diferente. A alteridade, como é importante, né? A alteridade, a pessoa se sentir à vontade de ser quem é, de se assumir, de assumir, por exemplo, o seu gênero, de assumir a sua religião, mesmo que ela não faça parte, ou, sobretudo, que ela não faça parte de uma hegemonia cristã que a gente vivencia. Né? Então, a gente percebe isso muito facilmente na prática, né, no dia a dia nas escolas, em que isso é recorrente, né, e a gente precisa desconstruir isso. Então, acho que, urgentemente, não sei ainda, até hoje eu fico me perguntando se eu concordo ou não com o ensino religioso na escola pública, ainda não cheguei a uma resposta definitiva, porque envolve justamente muitas questões. Não é a questão do ensino religioso na escola pública, porque eu acredito que religião precisa, sim, estar na escola, não nessa concepção de que uma educação cidadã faz parte da cidadania. Eu acho que cidadania, a pessoa não vai ser um bom cidadão, uma pessoa responsável, respeitadora da diversidade e do outro, por conta de sua crença religiosa. Então, eu acho que isso aí tem que... Né, eu não concordo com essa visão que está lá na LDB, mas que termina sendo muito usual, e a gente vê muita gente, agentes religiosos na escola, trabalhando essa questão da disciplina, né, da cobrança com os estudantes, e isso se mistura, né, então não tem, talvez, como ser diferente na situação que a gente vive atual, mas, urgentemente, a gente precisa trabalhar de começar ou reforçar essa desconstrução do preconceito e da intolerância. Né? E aí a gente tem, claro, como uma histórica disputa, intolerância e rejeição, né, dos evangélicos contra as religiões de matriz africana. Isso está expresso, por exemplo, desde a lei 10.639, né, que coloca como obrigatório o ensino das religiões afro-brasileiras, né, enfim, e a gente tem aí muita rejeição de alunos, pais de alunos, né, indo às escolas, se negando a participar das aulas, se negando a fazer trabalho sobre isso, que é coisa do demônio. Então, isso é urgente, a gente precisa. Esse debate, essa desnaturalização da hegemonia cristã, ele precisa realmente ser trabalhado na escola. Eu acho que eu respondi, até falei mais do que, né, o tempo. Eu Beleza, passo a Karina, palavra sem para a problema. Andréa. Andréa, por favor, seus comentários ou complementações. Na verdade, vão ser complementações, que eu acho que a Karina ela expôs muito bem aí esse debate, né? As perguntas, e até agradecer o David Rodrigues, né, pelas inquietações, né? Então, assim, estendendo o que a Karina colocou sobre a questão dos entraves, eu estou bastante de acordo. E tem uma outra coisa, né? Nesse meio desses entraves todos,
está também o que a gente não pode não pode esquecer, que é o silenciamento constante, porque por mais que se cria, né, formas regulamentadoras, né, legislativas, né, para a questão do ensino religioso, ainda há uma ausência do diálogo com o próprio espaço em que as escolas também vão atuar, os municípios, cada um tem sua particularidade. Eu fico vendo, por exemplo, campus, né, dos Goitacazes, onde eu atuo como professora, né? Primeiro que a gente já traz um espaço rural e urbano muito próximo, né? A gente tem várias escolas que são das áreas rurais, e a gente também tem os estudantes, né, que vão se formar em sociologia, né, os que a gente atua ali na formação docente, que também não são do local. A maioria não é, né, eles são de outros espaços. E se deparam com uma disputa que eu não tenho solução para isso no momento, a não ser a gente refletir. Mas o que eu consigo encontrar, e ser solidária ao que eu vejo, é quando eles se deparam com a questão religiosa e eles não têm espaço para poder falar. Tanto o estagiário quanto os próprios estudantes, né? Por exemplo, o ensino religioso é matrícula facultativa dos pais, né? De quem possui tutela. Quando a gente está lá nas escolas, eu vejo muito estudante dizendo que só está fazendo porque o pai obrigou, mas que ele não concorda, né, com a forma, porque aí o direcionamento está dentro de uma crença a qual ele questiona, né, ou a qual ele não vê da forma como a professora ali está passando. Isso eu vejo muito, né? E com isso não é uma coisa, não é um movimento muito comum, mas eles vão interrogar os professores no ensino de sociologia, os professores de sociologia, né? Se eles concordam ou se não concordam. Essa pergunta que a Karina fez, eu também me faço, Karina, eu sou contra ou sou a favor? Ao mesmo tempo, se você tira o não dito, mas também qual a pretensão de você colocar apenas nas escolas, né, públicas, né? E ao mesmo tempo, se você nas privadas a gente tem escolas religiosas, né, com tais finalidades, e na pública você não tem essa opção do não ter, você tem como facultativo para o estudante, mas o ensino religioso está ali, né? Então eu trabalhei na primeira fase do currículo mínimo de sociologia da Secretaria Estadual de Educação aqui do Rio. Na época eu era professora da Secretaria Estadual de Educação, e um dos objetivos centrais foi justamente não foi uma discussão nossa, né, da equipe. Lembrando que a equipe era composta por sociólogos, a gente tinha uma pedagoga que era que vinha trabalhando, né, com a Secretaria Estadual de Educação, e como ela ministrava aula de sociologia, ela entrou, né, pela Secretaria Estadual de Educação nesse grupo. Mas o grupo era composto, por sua grande maioria, por sociólogos que se encontravam em sala, e coordenado com o professor da Rural, né, que também tinha experiência, né, enfim. E aí, uma das coisas que a gente fez, né, porque a gente encara isso, esses entraves nacionais são políticas públicas, foi não restringir um debate assim, a gente colocava de forma genérica, não conceitual, tipo, não tão específico. A gente pensou em preconceito e discriminação, para que o professor de sociologia tivesse abordagem ali para trabalhar intolerância religiosa, trabalhar preconceito e discriminação em relação a outras crenças, em relação a outros grupos étnicos, né? A gente pensou em preconceito e identidade, né? Tudo isso violência, né? E a gente foi colocando assim de forma muito ampla para que também tivesse essa possibilidade, né, do professor mesclar enfim, dentro da sua realidade social, dentro de sala ali educacional, né? Só que a gente também percebe o quanto que também é difícil essa política pública chegar da forma como também você planeja, ou como um grupo social ali
político, né, ali dentro de uma política pública faz, justamente por causa desses entraves que a gente tem de diversas modalidades ou forma como vai ser executado ali, né? Então, não sei se estou fazendo muito claro, mas eu digo em relação por exemplo, né, intolerância religiosa. Vamos supor que um professor de sociologia, que no currículo mínimo de sociologia, ele decida trabalhar preconceito e discriminação e aproveita a questão da intolerância contra as religiões afro-brasileiras. Só que esse professor, muitas das vezes, ele vai ter um entrave muito grande dentro da própria direção ou da própria Secretaria Estadual de Educação. Então, é uma discussão, David, que eu agradeço muito, né? Mas justamente, eu acho que é isso que vai movendo a gente a ficar pensando. Não é muito fácil nem de responder e nem inserir em prática docente, embora a gente tenda, né? A gente procure fazer um exercício, né, constante com os alunos, né, de tentarem compreender como inserir qual embate que eles vão ter, né, colocando, porque a gente também, o professor, né, ele trouxe uma questão que agora eu vou ficar pensando, viu? Quando fala da questão, aliás, várias questões, mas quando fala, a gente tem que pensar nesses movimentos sociais, né, dessas minorias e tal. E aí eu me coloco pensando também essa minoria que também chega, evangélica, né, que chega afro, e essa minoria também que chega com a sua identidade de gênero, até dentro da formação docente, que vai nos colocando determinados desafios que eu não tenho ainda a resposta, mas que a gente vai tentando colocar na prática e, ao mesmo tempo, esses entraves nacionais, até onde auxiliam ou não auxiliam a gente. Por exemplo, como você forma um aluno transexual? Como você faz a inserção desse aluno, né, dentro de um espaço escolar que também está trazendo uma minoria conservadora, uma minoria que também vai questionar, mas, ao mesmo tempo, também ele pode se esbarrar e ele pode ser aceito, né, com as possibilidades de suas ações, como a gente presenciou, né? Então, e existe o medo de entrar em sala de aula, que eu percebo muito dentro da formação docente. Tipo, será que vão me aceitar? Eles são extremamente religiosos. Porque ver uma coisa que vira uma questão a tatuagem. Se usa ou não usa a tatuagem, como que vão chegar dentro da sala de aula, fica uma questão. Eu tenho que me afirmar como tal, mas ao mesmo tempo como que eu chego e me coloco, né? E em relação à pluralidade, aí eu sigo também um pouco nessas questões, um pouco por aí, né? Na questão do não silêncio, né? É difícil a gente falar de pluralidade se a gente ainda está muito movido pelo não dito, né? Se a gente não se cria esse espaço para poder, enfim, a gente debater, a gente comentar. Eu lembro, assim, né? Eu trabalho com o catolicismo, né? E aí, outro dia até estava comentando com os alunos, né, alguns dados, quando que a gente começa a não ter, ou ter uma ressignificação, né? Na verdade, não é nem o não ter, embora algumas escolas não fazem mais. Mas, por exemplo, as festas juninas, né? E até mesmo os eventos sobre a consciência negra, que a gente começa a ter outro embate também dentro das salas de aula. E isso, como eu falei, a melhor forma da gente conseguir um pouco mais se aproximar e concretizar é através de uma antropologia das emoções. Eu acho que ajuda também, auxilia, através da questão do afeto, né? Quando foi falado, né, sobre a pedagogia, a gente está vivendo uma pedagogia religiosa, eu gostei muito da expressão, porque é isso, né? Então, como que a gente agora debate, não no sentido também de uma exclusão, porque senão a gente faz a mesma coisa, mas como que a gente vai trazendo isso tudo para um debate mais presente, né? Então, eu estava relembrando dessa questão da festa junina, né? Que hoje você reinventa em muitas escolas, você não tem mais as músicas de São João, Viva São João, o grito, né, de Viva São João, e
e eu consigo presenciar assim, viva Jesus Cristo, né? E não tem nenhuma referência à questão da criação, né? Do pular a fogueira como demoníaca, né? E isso também como uma interferência grande quando a gente vai, como eu falei, a questão da consciência negra, né? Eu lembro, e é curioso, porque a gente fala como do ensino médio, mas a gente também tem isso dentro das universidades, e é um movimento, como o professor, né, o professor Joanil bem expressou, isso também está dentro das universidades, que vai ganhando esses espaços públicos do ensino superior também, porque eu lembro, quando eu entrei na universidade, eu me apresentei, e apresentei a minha temática de estudo, né, algumas temáticas que eu trabalhava. E eu recordo de um grupo de alunas evangélicas, né, que viraram para mim assim, professora, não acredito, que bom, a senhora vai explicar sobre a Bíblia, né? E eu assim, não só, o que vocês esperam? Então, uma dica também é a gente fazer, até para a gente entender o universo que a gente está inserindo, é a gente também fazer a pergunta. Mas devolver uma pergunta, né? Não no sentido de desgastar uma conversa, mas justamente para não ficar nesse não dito. E aí eu virei para ela e falei assim, mas por que seria a Bíblia? E aí a gente começa a ter o estabelecimento de um diálogo. Então seria um pouco isso. Gostaria muito de agradecer os intérpretes, como a Karina bem destacou também, né? Que dinamiza aqui para acessibilidade. E mais uma vez reforçar a fala da Karina com muito carinho mesmo, e do professor Joanildo, com muito respeito aqui. Obrigada. Perfeito, muito obrigado, André, obrigado, Karina. Eu vi aqui que tem umas perguntas e comentários de Hélida Beatriz. Vou ler o conjunto para vocês aqui, e aí eu acho que a gente pode fechar com essas questões aqui. Como dar outros sentidos ao ensino religioso, que não seja a concepção hegemônica cristã? Vejo as representações das outras religiões na escola como algo distante ou exótico. Enquanto isso, tem Bíblias em bibliotecas e nada que represente outras religiões. São feitas orações cristãs antes de iniciar as atividades. Ensinar e assumir a vulnerabilidade é um desafio imenso. Boas provocações. Então, não sei se Karina e Andréa querem comentar sobre essas questões. Devolvo a palavra para vocês. Eu gostaria justamente de voltar a uma fala que eu comentei, né? Ainda não sei se eu concordo ou não, é uma situação difícil justamente por essas questões que você elencou. Como é o nome dela aí? Não lembro. Hélida Beatriz de Lima Marinho. Hélida, vê só. As pesquisas, e muitas pesquisas, mostram que essa prática que você comentou é recorrente, né, na maioria das escolas. E é por isso que muita gente, não só apenas o pessoal, porque assim, a gente tem que classificar, para a gente fazer uma exposição assim, a gente tem que classificar de modo geral para vocês entenderem um pouco do contexto que a gente está falando. Mas não só o pessoal que seja por ser radical pela separação, né, que a gente diz, os defensores da laicidade, e aí a gente diz radical, dizendo que lutando contra o ensino religioso na escola pública, não nessa linha, mas no sentido de que eles nos alertam de que justamente é isso que está acontecendo nas escolas. Né? Então, essa hegemonia, ela ainda é muito forte. Por exemplo, a professora comentou agora, Andréa, da festa de São João, e eu me lembrei, gente, todo o calendário escolar, ele é baseado, né, nas festas e tradições e santos católicos. Né? Os feriados nacionais e municipais são todos feriados católicos. Né? Então, a gente tem isso aí inserido de uma forma tal que, quando se fala de outras religiões,
se conota com essas religiões sendo como exóticas, como a diferente, como a minoria, né? Isso até, inclusive, gera curiosidade nos alunos, né? Mas aí, como a gente pode mudar isso? Quebrando esse preconceito. Eu até digo aos alunos, gente, o que é preconceito? Todos nós temos preconceito. Até mesmo quando a gente vai comer um prato que a gente nunca comeu, a gente fica com um certo preconceito, não é? Por quê? Porque o preconceito ele é uma ideia preconcebida de algo que a gente não conhece. Então, quando a gente passa de verdade a levar esse conhecimento desse mundo aos estudantes, né, então isso vai quebrando. A gente precisa intervir em momentos importantes, por exemplo, já vivenciei uma situação na sala de aula em que tem uma menina super evangélica, né? E ela sentava bem na frente e com a Bíblia. E aí, um estudante do lado, brigando com ela, né? Isso é um absurdo, eu não acredito nisso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí não era aula sobre isso de forma nenhuma, mas eu aproveitei, eu disse, ó, vamos falar sobre isso. E aí comecei a falar e fechei a fala, só para resumir aqui, dizendo, ó, do mesmo jeito que ele tem todo o direito de não acreditar, né? Na palavra da Bíblia, em Deus, ou em tudo que... Você tem todo o direito de acreditar, né? Então, terminou que ficaram todos satisfeitos, né, depois de uma pequena exposição, e ela até relaxou mais. Eu percebi que ela relaxou mais nas aulas de sociologia e de filosofia, né? Não, pelo menos eu tenho meu direito. Então, assim, a gente precisa intervir nessas questões e começar a descristianizar, né, o ensino religioso. E é por isso que eu fico, gente, será que realmente, como é ministrado, né, o ensino religioso, ele favorece a inclusão, ele favorece o respeito que a gente precisa ter uns com os outros, independente de qualquer credo, raça, etnia, enfim. Inclusive, raça é até um comentário, um termo que a gente nem usa mais, mas a gente precisa desconstruir isso, né? Nos livros, como eu falei, eu comentei rapidamente sobre material didático, e os livros da FPB, Scipione, Edições Paulinas, Editora Paulus, Saraiva, esses livros do ensino religioso, eles trazem essa exoticação do diferente, né? das diferenças religiosas. Então, esse é um problema sério, né? O material, primeiro, ele aborda muito pouco, né, figuras de outras religiões, figuras importantes de outras religiões. Rarissimamente, às vezes, tem uma estatística que eu não sei te dizer agora, mas, por exemplo, nesses livros didáticos, que foi uma pesquisa realizada através da Unesco por Vanessa Diniz Dionce Carrião, gente, eu decorei os sobrenomes dela, que é Laicidade e Ensino Religioso no Brasil, certo? E elas fazem um levantamento tanto da legislação a nível estadual, de todos os estados da federação, como dos livros didáticos dessas editoras. E aí, na estatística, eles colocam, gente, como é 80% a 90% dos livros com símbolos e ideais cristãos, né? De família, de sexualidade, não é? E pouquíssimas referências aos índios, aos indígenas, aos budistas e as outras denominações religiosas. Então, isso é uma perpetuação, né, desse catolicismo, desse cristianismo aí, veiculado através do ensino religioso. Então, para modificar isso, a gente precisa desconstruir, não é? A gente precisa colocar em pé de igualdade, mas de igualdade e oportunidade, de ser discutido, de ser trabalhado, né? E aí uma outra questão que eu acho que vai mais a fundo, mas que eu acho importante a gente comentar e alertar, é o seguinte, gente, a gente foi colonizado, né? A gente ainda é colônia, isso aí eu não tenho dúvida, permanecemos colônia de exploração, mas toda a nossa visão, ou tudo que a gente estuda, a maioria das vezes, são percepções europeias, né? A filosofia, gente, a história da filosofia praticamente trata-se, né, da Europa civilizada, né, do cristão, da necessidade de civilizar os bárbaros através do cristianismo, do catolicismo. Então, a gente tem isso muito forte, isso se perpetua. Preste atenção que as mudanças sociais, elas vão acontecendo de forma gradual, né?
Então, isso a gente percebe na escola também. A gente tem um pessoal, por exemplo, na escola, a gente percebe muitos alunos que assumem livremente sua opção sexual, e não vejo isso como um problema, não vejo... Tenho visto, inclusive, eu acho, estou muito feliz com isso, porque eu tenho vivenciado, não tenho vivenciado situações de bullying a despeito das opções sexuais, mas as opções religiosas ainda são, né, a diversidade religiosa ainda é um entrave muito grande, e como a professora falou, só para finalizar aqui, essa questão do silenciamento, né, o silenciamento é uma questão muito séria e precisa realmente ser modificada. Perdoe aí o tempo. Tranquilo. Obrigado, Karina. Eu acho que a gente chegou a um ponto, mais ou menos, de fazer um fechamento. Então, queria pedir à Andréa para ela fazer suas considerações finais, depois Karina, no máximo 2 minutos cada uma, e eu, então, fecharei a nossa mesa. Andréa. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e todas, né? Vocês contribuíram aí para a realização desse evento, para a realização dessa mesa, né? Agradecer mais uma vez para o professor Joanildo, agradecer a Karina, os intérpretes, a todos aqui presentes, e falar, né, que até uma forma aqui de comentar aqui o que é Lida, né? Ela falou, e aí eu vou fechar com isso, porque eu acho que nesse momento uma forma da gente abrir para essa desconstrução, ou acho que talvez a palavra não seja desconstrução, seja uma ressignificação, eu acho que tem muito a ver dentro da formação docente, sabe? E de uma forma materializando essa formação docente. Em que sentido que eu digo? Quando a gente trabalha, por exemplo, os estudantes, né, da licenciatura, você materializa esse preconceito, materializa a forma como ele crê ou vê o outro. Como? Exemplo, um exercício de você solicitar que crie uma apostila, ou como ele daria uma aula sobre intolerância religiosa, ou como ele falaria sobre identidade de gênero, né? Ou como ele tocaria na questão da sexualidade. Da mesma forma, como um professor dentro da educação básica, que passasse um exercício para os estudantes, tá? Vamos fazer agora exercícios. Como vocês formulariam essas perguntas? Perguntas em relação a essa temática. Porque ali eu consigo ver o espaço de um discurso materializado, onde eu consigo, então, trabalhar com eles, né? Fazer com que se tenha uma troca ali de conhecimento, se chame a atenção para determinados preconceitos que muitas das vezes vão aparecer e que, enfim, é uma forma aí de você dinamizar e reconstruir. E eu lembrei muito agora do que o professor Joanildo comentou, né, da dificuldade do diálogo, da formação, sobretudo universitária, do mestrado e doutorado, com as suas bases, né, com as suas lideranças. Isso, de fato, vem ocorrendo bastante, né? Então, é um pouco isso. Eu peço desculpas mas agradecer mais uma vez a esse debate tão rico e tão animador e tão necessário também. Obrigada. Obrigado, Andréa. Karina? Eu também vou finalizar agradecendo a oportunidade, né, reiterar, juntamente com a Andréa, a necessidade desses espaços, né, de debate para a gente conversar sobre isso, sobre a educação, enfim, essa questão de religião. A gente está saindo, eu acho, espero que a gente esteja saindo desse momento mais crítico de uma pandemia, né, em que, de repente, essas coisas ficaram em segundo plano, né, diante da gravidade, da seriedade do que a gente vivenciou, e espero com todo o meu coração, poderia até dizer com toda a minha fé, que a gente realmente não retroceda, né, a passos largos nessa questão da saúde pública, né, do que a gente tem que vivenciar, porque esses espaços, eles são fundamentais, né, esse debate é fundamental, isso precisa chegar, a gente tem uma distância muito grande do que é produzido, do que é pensado, do que é pesquisado ao grande público, né? Muitas pessoas, eu vivi isso assim na pele, de muitas pessoas não saberem nem
nem que o ensino religioso é constitucionalmente assegurado, né, nas escolas públicas. Então, existe uma falta de informação muito grande sobre isso. Ainda existem muitos percalços em questão também do ensino de sociologia e da delicadeza colocada em se tratar desse assunto nas escolas. E é um assunto urgente, precisa ser reformulado, precisa ser encarado de uma forma diferente, né? Ainda existe muito preconceito, intolerância, violência, e a gente precisa, pelo contrário, né, trabalhar para modificar isso, e não tirando, por exemplo, a importância da Igreja Católica para a nossa formação, para a nossa sociedade, não julgando questões históricas e importantes, mas no sentido de que todos precisam ter, né, o direito a existir, o direito a crer ou não crer, respeitado, né, para que a gente possa viver numa sociedade mais justa e igualitária. Agradeço a todos, né, a Andréa, o professor Juanildo, a Emílio, que aí organizou a mesa, aos intérpretes, mais uma vez, me coloco à disposição sempre para falar sobre isso. A gente precisa estar sempre trazendo, né, essas informações. Boa noite a todos. Beleza. E a todas. Obrigadíssimo, Karina. Também eu já tinha agradecido aqui no chat a Emílio, ao Célio e Maiara. Agradeço agora publicamente ao apoio de vocês a essa nossa discussão, a discussão dessa mesa. Quero agradecer muito a Andréa e a Karina pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco e trazer a sua experiência profissional e a sua experiência de pesquisa para a discussão de um tema como esse. Sempre polêmico, porque as condições que fazem o tema da religião ser polêmico no campo da educação não desapareceram, muito pelo contrário. Então, quero deixar, então, esse estímulo a que nós prossigamos nessa discussão, né? Os estudantes das minorias religiosas não são nossos adversários. A educação é diálogo, e diálogo de saberes precisa enfrentar a contradição, a resistência e, às vezes, a incompreensão e a aspereza, né? Mas é esse o desafio da educação, né? Como é que a gente pode lidar com a expressão de uma visão de mundo, de uma forma de vida muito diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente mesmo valoriza, né? E ainda assim atuar como docentes, professores e professoras nesse contexto. Mas esse é um desafio que está aberto, e eu espero que a gente tenha condições realmente, como categoria docente, como escolas, como campo da educação, de enfrentá-la com a abertura, a seriedade e a serenidade que essas discussões todas suscitam. Então, gente, boa noite. Mais uma vez, obrigado a Andréa e a Karina. E passo a palavra para Emílio agora, que ele deve fazer o fecho da mesa. Obrigado. Isso, professor. Então, nós que agradecemos a participação do professor Joanildo na mediação desta mesa e a participação das professoras Andréa e Karine também nesta mesa, que foi tão rica em discussões tão necessárias. Então, encerramos por aqui. Agradecemos também ao pessoal que nos acompanhou de casa e que contribuiu com essa discussão, comentando e lançando perguntas através dos comentários no nosso canal. Então, a todos, todas, uma boa noite, um bom descanso, e fica o convite para acompanhar o nosso evento, que se estende até o dia 25. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite.